Eu sou Marcos Ferreira e você está na parte 8 da videoaula que ensina a modelagem do controle de Super Nintendo. Bom, nesse intervalo eu fiz os testes e cheguei no resultado daquele furico que tem no meio do controle, estão vendo? E já vale eu dizer para vocês que dá trabalho. Algumas pessoas ainda podem perguntar: ah, mas e se eu fizer Compound Object, dá certo? Dá certo, mas a gente tem que começar a pensar de forma diferente. Vamos pensar de um jeito mais complexo. Imagina que você está fazendo um robô, e esse robô ele tem um monte de cortes e traços e afundamentos. E de repente você vai fazer Compound Object, você pode até ferrar depois na hora de abrir a malha dele, pintar no Photoshop, fazer um mapeamento. Então é melhor deixar sempre a malha editável como são essas malhas aqui. Então tenho essa aqui que é totalmente editável. Se eu apertar aqui F4 vocês vão ver todo o trabalho que eu tive para chegar nesse resultado. Então perceba a diferença das duas, olha só. Aqui no meio é vazio, né? Então eu tive que criar algumas arestas para dar sustentação e dentro eu fui trabalhando para que eu pudesse ter um círculo. Eu vou reservar isso aqui e deixar de lado e vou trabalhar com essa aqui que nós trabalhamos juntos nas aulas anteriores. Então vamos lá. Aperte Alt X. Então primeiro nós temos que ter algumas arestas que enquadrem esse círculo. Vamos começar então. Primeiramente, eu tenho que analisar isso aqui. Tá vendo que eu tenho três linhas próximas? Ó? 1, 2, 3. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Aqui eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essas linhas vão me servir para que eu possa terminar as minhas arestas. Então eu vou aproximá-las um pouco mais. Essa aqui já está boa. Não precisa ser todas exatas, né? Mais ou menos assim tá bom. E aí eu vou começar a fazer os cuts. Alt X. Beleza, vamos fazer os cuts. Então o primeiro cut vai passar mais ou menos aqui, né? Então eu vou intercalando, gente, com Alt X e também com sólido. Cliquei na ferramenta Cut, vai ser mais ou menos aqui assim. Então eu venho aqui nessa direção. Ele vai começar mais ou menos aqui assim. Ele pode sair daqui ou pode sair desse ponto aqui. Então eu corto ele, ó, eu vou cruzando. Eu posso mover isso depois, tá? Aí eu cruzo aqui, venho até aqui assim e termino ele no canto, assim, num outro ponto. Porque o meu entendimento me fala que assim amassa menos a geometria. Tanto que se você vier aqui, desmarcar o vertex, apertar F4, você está vendo suavizado e aí você não vê que a geometria está cortada, que ela está amassada. Estão vendo? Então é importante ter esse tipo de pensamento. Aperte Alt X e perceba que devemos fazer igual do outro lado. Vou deixar aqui no sólido que eu enxergo melhor. Então eu vou fazer o mesmo procedimento, vou vir daqui, cruzando essa linha, vindo até aqui, aí eu vou puxar para baixo mais ou menos até aqui assim, e vou levar e terminá-lo no canto. Pode deixar em vertex para ver melhor, aperte Alt X, ó, e perceba que nós já temos formas próximas. Aperte W, vou selecionar aqui, ó, como eu havia dito, tem que ficar mais perto. Lembrando também que eu estou só cortando na parte de cima. Na parte de baixo do botão, eu não estou fazendo nada. Agora nós temos que ter aqui algo que sai daqui e que cruze para cá. Então eu vou clicar no Cut, vou sair daqui assim, vou cruzar essa linha do meio, vou vir até aqui, vou puxar para cá, vir até aqui, e daqui eu termino nessa parte aqui. Aperto Alt X, vejo que está longe, aperto W, seleciono os vértices e vou puxar de maneira que se aproxime do círculo. E aqui é a mesma coisa. Está um pouco para dentro demais, aqui também. Eu vou ajeitando aí para deixar tudo mais ou menos ok. Continuando, vou clicar em Cut novamente. Agora vamos analisar essa parte aqui que é a final. Eu vou sair, deixa eu ver, desse ponto aqui. Deixa eu analisar aqui, que está diferente. Então aqui saiu desse ponto aqui, cruzou, veio para cá, aí aqui clicou, puxou para o meio, clicou, cruzou e terminou aqui. Então ficou bem semelhante a esse outro lado. Aperta Alt X,
precisamos ajeitar, aperte W, faça a seleção e leve para baixo. Pronto, aí nós já temos o princípio para poder começar a fazer mais alguns cortes. Então, vamos cortar mais. Clique em Cut. Preciso ter um corte central. Deixa eu ver de onde vou puxar. Vou puxar daqui assim. Eu acho que não vai amassar a geometria. Trago para cá. Faço um corte que atravesse. Ele está até me dando uma sugestão de término ali, tá vendo? Clico aqui e clico aqui. Vamos ver como é que fica. Botão direito. Suaviza. Desmarco o vertex. Aperte F4. Ó. Perceba que não dá para ver amassado não. Tá vendo? Se eu terminasse aqui no meio, até podia dar certo, mas pode ser também que fique amassado. Eu vou até fazer um teste para vocês acompanharem comigo. Pode ser que fique, pode ser que não fique, mas eu vou testar, fazendo esse corte aqui, ó, quer ver? Vou clicar em Vertex, depois em Cut. Esse aqui eu vou vir daqui, ó, do meio do nada. Vou clicar, aliás, Alt X, né? Clicar aqui no meio do nada, vou atravessar e vou terminar no meio do nada. Moveu, clicou. Marque Nurms. E perceba, olha só, aquilo que eu falei, que já deu uma amassada aqui, porque ele termina no meio do nada. Aperte F4. Ainda é imperceptível, mas eu consigo ver que deu uma amassada aqui. Vou até deixar esse aqui assim, e a gente pode pensar em duas formas de trabalhar, né? Entendeu? Mas o importante é que eu tenho três aqui. Uma, duas, três linhas, e aqui também três linhas. Se ele morresse em uma linha que é sozinha, ele ia deformar toda a linha, tá? Mas lembrando que o interessante, na minha opinião, é você puxar e terminar sempre num ponto que já existe. Aperta Alt X. Vamos cruzar aqui. Clica no Cut. Então vou clicar nesse ponto que já existe. Vou vir até este ponto que já existe. Fazer a mesma coisa do outro lado. Com isso eu estou dando subsídios. Olha só, que bonito. Para que o círculo possa acontecer. Embora aqui, ó, não ficou bom, eu vou desfazer. Porque o corte tá esquisitaço, assim. O legal é que ele passasse por dentro, né? Então, vou até partir desse meio aqui pra cá. Tá vendo? Eu ligo aqui. E ligo aqui. Melhor. Aí eu parto do meio pra cá, ligando os pontos, né? Ligo aqui. E ligo aqui. E aí eu venho aqui, faço a mesma coisa, ligo aqui. E faço uma ligação aqui. E do outro lado também, porque assim o miolo dele não vai ficar todo esquisito como estava. Tinha vários pontos próximos e estava tudo feio. Isso pode complicar o trabalho depois. Aí eu vou habilitar aqui. Vou ver se amassou a geometria. Desmarco aqui, aperto F4, boto na perspectiva, dou uma olhada, ó. Não amassou, tá beleza. Aperto T e Z. Desmarco o Nurms, aperto F4, aperto Alt X, clico em Vertex e aí eu começo a brincadeira. Então aqui já está ok, aqui está na direção. Agora eu vou mover esses aqui, ó. Então eu movo um pouco para cima, aperto R uma vez, aproximo eles, já vai dando a ideia de círculo. Aqui é a mesma coisa, seleciono, aperto W, puxo mais para cá, aperto R, junto um pouco mais e já deu uma ideia de círculo. Aí eu vou clicar em Polygon, vou selecionar estes polígonos. Aqui foi importante eu não deixar com aqueles monte de ponto aqui no meio, então tem só um ponto. Feito isso, eu vou clicar em... Deixa eu ver se precisa fazer um Incent, às vezes não precisa. Clica no Settings de Incent, ele aceitou aqui numa boa, clique em OK. Clique em Extrude, vamos fazer extrusões negativas. Aperta P de Perspective, perceba que ele já fez uma extrusão. Clique em mais para fazer mais uma, clique em OK. E vamos apertar Alt X, marcar o Nurms, desabilitar e aperta F4. Então dê uma olhada que nós já temos aí um círculo praticamente feito. Agora é só realizar pequenos ajustes. E a geometria não deformou, porque nós trabalhamos de maneira correta. Sem apertar o F4, clica direto no Vertex e vamos melhorar esse círculo. Então puxa ele mais para cá. Se quiser apertar Alt X para você ver o que está embaixo, embora agora esteja um pouco difícil de visualizar. Mas você pode ir de acordo com a sua, como é que fala? Visualização, sua vista, de acordo com o seu feeling. Boa palavra, feeling. Você pode selecionar todo o conjunto também, colocá-lo mais para cima, enfim.
existe uma liberdade total para se fazer isso. E aí o círculo já está feito, tá vendo? Então toda a geometria ainda é editável, se precisar abrir malha dela para pintar, embora não vamos abrir malha dela e pintar coisa nenhuma, mas isso poderia ser feito. Selecione aqui esses outros botões que foram testes, leve eles para o lado, certifique-se de desabilitar o NURMS neles para não deixar a sua tela carregada, né? Senão fica muito pesado. Saia do Isolation Mode, selecione aqui o controle, Alt X. Esse aqui sim, deixa no NURMS. Tinha mais um botão aqui, ó, vou jogar tudo pro lado aqui, tudo backup. Eu faço backup mesmo, porque depois se dá algum problema eu tenho onde recorrer. Aperta Alt X, e aí temos que fazer esses botões. Isso aqui, nossa, é a coisa mais gostosa de se fazer. Depois das dificuldades que nós enfrentamos para se fazer tudo isso. Ó, tem até formas aqui sobressalentes. Enfim, joga tudo pro lado. Jogar pro lado. Beleza, jogou pro lado. Agora, nossa, só vem coisa fácil agora, só mamão com açúcar. Vamos criar um box, create box. Agora eu vou acelerar o processo um pouco, tá? Pra gente poder otimizar o tempo, que já foram muitas videoaulas. Desenhe um box, moveu pra cima. Botão, clique em Modify, botão direito, Editable Poly. Habilita o NURMS, 2 interações. Aperte Perspective. Move isso aqui pra cima. Aperte F, Z. Ó, deixa aqui na mesma altura, aproximadamente. Acho que aqui assim tá bom. Aperte T, aperte Z. Desmarque o NURMS. E perceba que precisamos ter mais cortes para que ele seja sustentável. Que ele tenha sustentação. Então clique em Settings de Connect, aumente para 2. E vamos colocar nas pontas, olha só. Então botou mais ou menos nas pontas. Clica... não era isso não. Cliquei errado. Clique em OK, Ctrl Z, simples assim. Habilite NURMS e perceba que aqui em cima já ficou sustentado, que era isso que nós queríamos. Clica em Vertex. Preciso de mais uma linha aqui no meio. Então vou clicar nas arestas. E vou clicar em Connect. No Settings, né? Vou deixar aqui um só, que vai ficar no meio. OK. Esse um só, eu vou selecionar. E eu posso ter esse controle sobre ele, tá vendo? Que ele fica no formato que eu preciso, que é esse formato aqui de baixo. Terminou, eu aperto R, aperto E, que é o Rotate, faço uma rotação, volto aqui, que dá para alargar ele mais, clique em Vertex, seleciona, aperta R, puxa, seleciona aqui, aumenta um pouco, né, porque distorceu, beleza, aperta R, aperta E, que é Rotate, posicione, mais ou menos aqui. Se quiser diminuir um pouco mais, ó, pode vir aqui. Espera aí que travou. Ctrl S. Toda vez que salvo eu... Ai, caramba. Ctrl S. Aperte Alt X, selecione. W, aí você move e vai encaixando, ó. Deixa na mesma proporção. Encaixou aqui. Beleza. Alt X. E aí você segura o Shift e já faz do lado aqui, tá vendo? Simples assim. Ok. Então já temos aí mais 2 botões. Agora vamos fazer essa parte aqui, que nós podemos até aproveitar isso aqui. Clica, segura e arrasta. Ok. Aperta E, rotaciona, deixa ele como era antes. E aí nós vamos trabalhar um pouco para que ele se assemelhe à forma que nós temos ali. Primeira coisa, aperta R, aí vamos aumentar consideravelmente, né? Aperta Vertex, aí seleciona, percebe que ele é mais larguinho, né? Então a gente dá... Opa, não tá ainda certinho não. Isso aqui eu vou puxar um pouco mais para o lado, aí vai ficar, beleza. Então, se você perceber, ele é um pouco mais largo, assim. Dê uma puxada no largo. Beleza? Ele é um pouco mais largo, é assim mesmo, aqui assim, mais ou menos. Essa parte aqui, essa parte aqui, essa parte aqui e essa parte aqui, a gente tem que dar uma puxada, tá vendo? Se assemelha mais ao que nós temos ali. Essa aqui um pouco mais para fora, também. Aí dá uma arredondada, beleza, mais ou menos isso. Aperta P de Perspective. Legal. Seleciona aqui os vértices. E aí a gente vai achatando, olha só. Deu uma achatada, é mais ou menos assim. Beleza, desmarcou. Aperta T, aperta Z. Aperta Alt X. E aí vamos rotacionar e posicionar.
Posicionou aqui, primeira parte de baixo, ó, meio que se encaixou. Aí nós vamos clicar aqui no Vertex. Vamos selecionar aqui. Aperta W, ó, e aí vai posicionando certinho. Colocou aqui dentro. Se for necessário, ó, a gente pode ainda mover isso aqui mais para dentro, né? Aqui a gente puxa mais para trás, vai arredondar mais. Aqui também é a mesma coisa. Puxou para trás, arredondou. Puxa essa parte da frente aqui. Enfim, é fazendo ajustes que vocês já estão acostumados a fazer. Ajustou aqui, arredondou, beleza. Terminou, Alt X, já tem a forma, segura o Shift, arrasta, posiciona, já é mais ou menos aqui também, clique em OK. E agora vamos criar os cilindros para ser os botões. Vamos fazer melhor, eu vou selecionar aqui o Plane, vou selecionar segurando o Ctrl e o Shift, selecionar todos os botões e vou dar um Isolate Selection. Pronto, mais fácil de se trabalhar. Selecione esses dois, Alt X, e agora bora fazer o cilindro. Clica no botão Cylinder, se aproxima, clica, segura e arrasta, mais ou menos do formato, um pouco para cima, soltou, clicou, apertou perspectiva, rotacionou, colocou para cima, transpassou, aperte F4, perceba que ele tem muitos segmentos, eu não preciso, vou Alt Modify, diminua os segmentos para 2, é mais que o suficiente, Cap Segments 2 também, clica com o botão direito, Editable Poly, Enormous habilite, deixe com 2, clique em Vertex, cubra, R e achate. Pronto. Eu não sei se o meio é levemente afundado, mas eu vou por minha conta e risco. Seleciona aqui, clique em Grow, vai pegar esses que estão em volta, aperte W e puxa um pouco para baixo, para dar uma leve afundada, assim como nós fizemos no Arcade Machine. Beleza? Terminou F4, aperta T, aperta Z, eu acho que era assim mesmo, meio afundado. Tá com 3 interações, é exagero, não precisa. Segurou o Shift, arrastou, temos aqui a cópia. Ok. Segure o Ctrl Shift, selecione os dois, clica aqui, segura o Shift, arraste. Pronto, temos aí mais cópias. E assim como eu havia dito na aula anterior, essa aula serviu para a gente fazer o buraquinho e todos os outros botões. E agora os outros botões, Alt X, outros botões estão todos certos. Aí você pode procurar um melhor posicionamento, enfim. Um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. É aquele ajuste fino que a gente sempre faz. Tudo bem? Então, essa videoaula eu dou por encerrada. Faltam poucas etapas. Peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque alguns objetos são realmente trabalhosos de serem feitos. E nos vemos nas próximas aulas. Um abraço e até lá!